single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Sua decisão de mudar a rota e recomeçar o caminho de Santiago após 260 quilômetros já caminhados veio naquela manhã, te dando um frio na barriga de mudar o caminho e recomeçar do zero. Teria sido uma perda de tempo os últimos 9 dias caminhados? Você se lembrou do motivo principal do seu sabático. Você não estava feliz naquele modo de vida. Queria encontrar outra profissão e recomeçar do zero. Aqueles 8 anos de vida corporativa também não haviam sido perda de tempo e sim aprendizados e fonte financeira para realizar este sonho de sabático agora. Olhando pela janela do ônibus, tomando aquela garrafinha de vinho comprada na Feira do Vinho de Logronho antes de partir, você entendia que mudar a rota fazia parte da sua essência. Meu nome é Marina e essa é uma carta enviada para mim mesma em outubro de 2018, quando eu estava fazendo o caminho de Santiago de Compostela, após percorrer 260 quilômetros no caminho tradicional francês. Eu não estava feliz no caminho tradicional francês, não era a minha expectativa, então eu desisti, saí de Logronho, voltei para a França, em Irún, na divisa com a Espanha, em Irún, e eu recomecei o caminho de Santiago pela Rota do Norte, pelo litoral. Eu tô viajando há 3 anos e durante esses 3 anos eu escrevo cartas para mim mesma e mando pro endereço dos meus pais no Brasil. Já escrevi mais de 30 cartas e agora que eu estive no Brasil em janeiro, eu busquei todas elas, tô abrindo e tô lendo e tô transformando em um livro. A escrita, para mim, ela é uma tradução em palavras dos sentimentos vividos naquele momento. Ela me traz autoconhecimento, me traz aprendizado, me traz um encontro único. E é disso que eu vou falar hoje. Eu sou de São Paulo, estudei engenharia de produção e trabalhei 8 anos em diversas empresas nas áreas de marketing e vendas, onde eu fui sendo promovida, meu salário foi aumentando e eu fui acumulando cada vez mais roupas, pilhas de livros não lidos, objetos de decoração pela casa, além de patins, bicicleta retrô, violão, coisas que eu não usava. Até que eu senti que nada daquilo fazia sentido pra mim e naquele momento eu fui demitida. Então eu peguei essa grana e fui fazer um sabático, que inicialmente eu ia viajar 1 ano e meio e acabou que eu estou há 3 anos nessa vida. O intuito do meu sabático era viajar o mundo, muitos lugares que eu queria conhecer, principalmente entre Ásia e Europa, e quem sabe me encontrar em uma nova profissão, que naquele momento eu não me via mais trabalhando em grandes empresas na área corporativa. Eu comecei essa viagem pela Índia. Da Índia eu viajei 9 meses pela Ásia, diferentes países, conhecendo praias paradisíacas na Indonésia, nas Filipinas. Cheguei a fazer o campo base do Everest, a trilha, conheci o Butão, Mianmar, Sri Lanka, países incríveis. E ao mesmo tempo eu fui fazendo cursos de yoga, de meditação, algumas terapias holísticas. Depois eu segui meu mochilão para a Europa por mais 8 meses, onde eu conheci os países nórdicos, a Islândia, que era um sonho, a Grécia, e eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, caminhando 930 quilômetros por 33 dias. Além de visitar vários amigos pela Europa, na Europa a maior parte do tempo eu fiz couchsurf ou voluntariado em hostel, em troca de hospedagem, tudo para economizar o máximo e viajar o máximo possível. Até que eu encontrei um trabalho de verão em Copenhague e eu me apaixonei por essa cidade, então eu resolvi alugar um quarto aqui e dar uma paradinha nas viagens. Então eu já tô aqui há 1 ano, na verdade. Minhas roupas não estão mais no mochilão, minhas roupas ficam aqui numa porta de armário, mas eu sigo numa vida bem minimalista e como eu tenho um trabalho agora aqui, eu junto dinheiro e faço viagens mais curtas, então eu não fico muitos meses fora, eu fico no máximo 1, 2 meses fora em alguma viagem e acabo voltando. E nesse momento eu tô aproveitando para ler essas 30 cartas que eu mandei para mim e transformar em um livro. Então nesse momento eu estou escritora. Como eu sou engenheira de formação e eu estudei quando criança numa escola alemã super rígida,
Eu não fui muito estimulada a escrever. A escrita para mim não é algo natural. Mas ao longo dessa viagem, eu percebi que muitas vezes eu estava sozinha, sem ninguém para conversar, e eu queria conversar sobre tudo aquilo que estava passando pela minha cabeça. Então eu comecei a tornar a escrita esse hábito de pôr para fora o que eu estava sentindo. E principalmente de escrever de forma afetuosa, que é um termo que eu aprendi com a Ana Holanda, que é escritora e editora. Eu cheguei a fazer um curso com ela no Brasil e comecei a desenvolver um pouco do que é essa escrita afetuosa, essa escrita com afeto. A Ana também escreveu esse livro que tem me ajudado agora, que eu estou escrevendo o meu livro, Como se encontrar na escrita. E ela fala que um texto escrito de maneira visceral é capaz de transformar, mudar, aproximar, afetar. Na verdade, é o que para mim faz mais sentido. Caso contrário, vamos seguir escrevendo os mesmos textos de sempre, a partir do olhar e do ponto de vista de sempre. Vamos seguir fingindo que estamos conversando com o outro por meio das palavras, quando na verdade estamos interagindo com ninguém a não ser com a gente mesmo. É uma conversa solitária, mas dá para mudar isso. E eu percebi, escrevendo nas viagens, quando eu sentava num café, que eu me tornava extremamente vulnerável escrevendo, que eu tirava todas as minhas máscaras. Era um momento realmente de autoterapia e de reflexão. Como eu estava viajando com mochilão e eu carregava pouca coisa, para mim o mais fácil era realmente escrever em folhas soltas, buscar um envelope em qualquer lugar e mandar pelo correio. Porque eu queria ler isso depois, eu não queria ficar relendo a reflexão do dia anterior. Eu queria um dia abrir todos aqueles aprendizados e ler de uma vez, que é o que eu tô fazendo hoje, 3 anos depois. E é um exercício muito legal de mandar cartas, e eu recomendo para todos os viajantes, depois que eu fui conhecendo, porque além de você escrever esse momento que é só seu, você ainda tem que buscar um correio em cada cidade que você está passando. E os correios, eles são muito fora da rota turística. Então, geralmente os correios, eles estão perto de repartições públicas, de prefeitura, nos centros comerciais, que são lugares que os turistas não vão. Eu lembro que eu fui para Katmandu num correio gigante, e eram várias seções, vários departamentos, obviamente ninguém falava inglês, e eu era a única turista do local, andando de um lugar para o outro, subindo escada, descendo escada para mandar uma carta. Mas é um exercício também de observação, quando você começa a observar esse povo, essas pessoas enviando seus pacotes, e começa a imaginar no que elas trabalham, como é o modus operandi daquela cidade, daquela civilização. Então, para mim, era um exercício incrível, e de lá saíam várias histórias, daquelas observações do correio, saíam outras histórias na minha cabeça que eu registrava depois. Além das cartas, eu sempre ando com um caderninho, onde eu anoto tudo que me vem à cabeça. Se eu não tô com o caderninho, eu anoto no próprio bloco de notas do celular. E esse último ano, como eu tô estacionada em Copenhague, eu também passei a fazer um diário, onde eu escrevo o meu dia a dia e os principais sentimentos, porque agora pelo menos eu tenho uma mesinha para deixar o meu diário. Escrever para mim foi a minha terapia. E eu escrevia única e exclusivamente para mim. Mas conforme eu fui publicando algumas reflexões em posts, blog, artigos, eu fui percebendo que eu impactava outras pessoas, que eu também ajudava, de alguma forma, outras pessoas que estavam sem trabalho, mudando, em sabático, viajando, meio perdidos na carreira como eu. E eu li uma frase que me chamou muita atenção, do Zach Magese, que diz: "Talvez os meus gritos encontrem outros gritos por aí. Não sei se é literatura, mas é extremamente humano." Então eu acho que quando a gente escreve e a gente publica algo e essa pessoa se reconhece no nosso texto, a gente se conecta com o outro, e com isso a gente se conecta com a gente mesmo, né? A gente aprende a se conhecer mais. E eu tive muitos momentos de confusões mentais, assim, que a escrita me ajudava a organizar. Tinha momentos que eu tava em praias paradisíacas, na Indonésia, naquele pôr do sol fantástico, e de repente tinha umas vozes na minha cabeça do tipo: você já tá há 1 ano viajando, o dinheiro vai acabar, você tá gastando tudo, você tá sem trabalho. E eu falava: meu Deus do céu, eu tô nesse momento maravilhoso e eu não tô conseguindo aproveitar o momento presente. Então eu pegava lápis, caneta e papel e colocava essas palavras, organizava essas palavras para baixar
a ansiedade, porque era uma confusão. Não vou mentir, adoro uma confusão, mas era demais. E fazendo um workshop online que eu fiz de escrita criativa, eu também escutei essa frase que eu amei, da Flannery O'Connor, que diz: eu escrevo porque eu não sei o que eu estou pensando até eu ler o que eu mesma disse. Então é isso, a escrita ela traz luz a essas confusões. E meus momentos mais gostosos eram quando eu parava num café, seja na Ásia, na Europa, até minhas viagens pelo Brasil, sentava num cafezinho e escrevia todas aquelas reflexões. Porque tem momentos que você tira foto dos lugares que você passou, dos momentos das pessoas, mas a foto ela não vai traduzir todos os sentimentos daquele momento, daquela cidade, daquela experiência. Quando você descreve, você consegue descrever cheiros, sensações, gostos. Minha primeira semana aqui na Dinamarca foi abril do ano passado e estava bem frio, mas o pessoal aqui tem o costume de pular no mar gelado. E eu resolvi ter essa experiência. A foto é de um dia ensolarado, não dá pra ver que tava 4 graus. Mas eu escrevi aquele dia que quando eu pulei na água, eu senti meu coração parar de bater no momento que eu pulei na água gelada, que eu perdi a sensibilidade das mãos e dos pés ao subir na escada do pier, enquanto meu queixo tremia sem parar. Quando eu finalmente me enrolei na toalha e comecei a sentir os raios de sol tocarem meus braços, fui sentindo pouco a pouco que eu estava viva, mais viva do que antes do salto. Então, nesse momento, você consegue descrever sensações que aquela foto nem saberia dizer que estava 4 graus. Para escrever meu livro agora, eu estou aperfeiçoando um pouco mais a minha escrita, por isso eu tenho feito alguns workshops online de escrita criativa, tenho lido um pouco mais a respeito sobre técnicas, e eu fiz esse curso de escrita afetuosa com a Ana Holanda, minha última ida para o Brasil. E esse livro dela eu super recomendo, Como Se Encontrar na Escrita, porque tem muito exercício gostoso, tem muito texto gostoso e cada capítulo traz um exercício de observação, de você construir um texto em camadas a partir de uma foto, de uma observação, porque em todos os momentos nascem uma história, né? Aqui a gente tá nesse momento de quarentena e olhando pela janela, observando um vizinho, pode nascer uma história inteira da vida do vizinho que você vai imaginar e você vai escrever. Então a Ana, ela traz muito desses exercícios, e ela fala que a escrita afetuosa é essa escrita que afeta o outro, mas é um encontro, é uma ponte com o outro, é um encontro no profundo, nestes textos que são escritos com alma. E no meu sabático, o que eu buscava o meu propósito, eu buscava a minha nova profissão. E eu acabei me encontrando em várias profissões. Hoje eu dou terapia de Theta Healing e barra de Access, eu dou aulas de yoga, de Ashtanga, Hatha Yoga e Yoga, e eu também escrevo, e eu também ainda trabalho com marketing e vendas. Aqui em Copenhagen eu trabalho como vendedora numa loja, então acabou que eu encontrei várias profissões. Mas a escrita, que veio de um exercício meu de autoconhecimento, ele acabou me trazendo renda por consequência, né? Alguns blogs que me pagam para escrever em algumas colunas. E sabe aquela metodologia Ikigai, onde você cruza a sua paixão, missão, propósito e vocação? É isso, a escrita também pode ser isso para você, assim. Se você começa a escrever e começa a sentir prazer nessa escrita, isso também pode virar uma fonte de renda e uma profissão. Todo mundo sabe escrever, todo mundo pode escrever. É só um exercício de treino. E estudando um pouco aqui como eu vou escrever meu livro, eu vou compartilhar com vocês algumas das dicas que eu aprendi para quem quer escrever como profissão mesmo, para quem quer escrever em blog, para quem quer escrever colunas, para quem pensa em escrever um livro. Vou compartilhar algumas dicas que eu tenho aprendido e anotado. Dica número 1, encontre o seu jeito de escrever. Quando eu escrevia alguns posts, principalmente os de romance, muita gente me escrevia assim: nossa, seus textos parecem os livros da Marianne Keyes. Aí quando eu pensei que eu ia escrever meu livro, eu achei que eu tinha que ler muito dessas autoras que o meu jeito de escrever parecia. Eu já tinha lido o livro Melancia dela, então eu fiz uma lista de livros para baixar, porque eu falava:
preciso ler isso para expandir meu vocabulário, minha técnica, para depois escrever meu livro. Mas não, acabou que eu não li nenhum daqueles livros. O seu jeito de escrever é o seu jeito de escrever. Se eu seguisse muito a linha de outras autoras, eu ia perder a minha essência. 2. O seu público-alvo é você. Tem muita técnica de escrita que fala assim, conheça o seu público-alvo para escrever. Não adianta. Se você escrever sobre você, quando a gente escreve sobre a gente, o outro vai se encontrar naquela escrita. Ele vai se reconhecer, essa conexão vai acontecer. Então não fique estudando o que o outro quer ouvir, escreva o que você gostaria de ouvir, o que você lê, o que você gosta de ouvir, e aí a escrita vai sair natural. 3, tenha sempre por perto bloco de notas, caderninho, celular, qualquer coisa, porque as histórias nascem de todos os lugares, mesmo, de qualquer observação. A Ana Holanda fala que nasce uma história da louça suja na pia, e é verdade. E se você tiver uma reflexão, um texto muito rápido que não dá tempo de passar para o papel, grava um áudio também. O ser humano, na média, digita 50 palavras por minuto, mas fala 150 palavras por minuto. Então, quando o insight é muito rápido e a sua escrita não vai acompanhar seu cérebro, grava. Depois você transcreve. E falando em transcrever, quando você anota à mão, eu gosto de escrever à mão, tanto que todas essas cartas saíram à mão, fica difícil depois passar para o computador. Eu usei um aplicativo que chama Dictate, e aí você dita e ele transcreve. Depois você precisa corrigir um pouco de vocabulário, erros ortográficos, que isso acontece, mas pelo menos eu consegui transcrever as 30 cartas pelo aplicativo Dictate e depois eu fui transformando isso no texto que eu queria. 4ª dica, não misture escrita com revisão. Isso eu errei muito no começo, porque os meus primeiros textos ficavam assim, eu escrevia um parágrafo, aí eu tava no segundo parágrafo, aí eu voltava no primeiro, aí eu mudava palavras, aí eu corrigia a ortografia, daí eu tava no terceiro parágrafo, aí eu relia o texto inteiro de novo, aí eu chegava no quarto, aí eu relia tudo de novo, mudava, falava, não tá legal, vou mudar aqui. E aí o texto não saía porque ficava maçante. O momento de escrever é o momento de escrever, o momento de revisar é o momento de revisar. A escrita tem que vir assim, sem julgamento, sem correção, erro ortográfico, deixa chover as ideias no papel. Esse livro aqui ele é muito legal, do Stephen King, eu tô lendo, chama Sobre Escrita, a Arte em Memórias, e tem uma frase aqui dele que ele fala, escreva com a porta fechada, revise com a porta aberta. Isso é, a primeira vez só você vai ler. Sua porta tá fechada, ninguém vai ler, não se preocupa. Depois que você organizar melhor e você revisar, aí sim as outras pessoas podem ler. E tem uma máxima que eu amo, da editora Livra, que é a editora que eu tô lançando meu livro, que diz, escreva com vinho, revise com café. E eu tô nesse momento escrevendo com vinho aqui na quarentena, então haja vinho para escrever. 5ª dica, meça o que você tá escrevendo se você quer escrever como profissão mesmo. Tem algumas planilhas que te ajudam, assim. Tem planilha que você... Eu fiz a minha porque eu sou engenheira. Então, eu coloco a hora que eu começo um texto, a hora que eu termino, eu vejo quantos minutos foi, quantas palavras por minuto, por hora eu escrevi. E aí eu vou medindo a evolução dia a dia. Se eu tô escrevendo mais, se eu tô escrevendo menos, se eu tô mais concentrada, menos concentrada. Então, ou então, quantos capítulos você escreveu naquela semana. Então, vai medindo para você acompanhar a sua evolução. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, porque a minha evolução está caindo, eu estou atrasada com este livro essa semana. 6ª dica, se você for publicar um texto, tipo num blog, um artigo, busque um título extremamente atrativo, que contém a palavra-chave daquela ideia central e repita essa palavra-chave em 1% do total de palavras do texto. Por exemplo, se seu texto tem 1000 palavras, essa palavra-chave tem que aparecer 10 vezes. Isso ajuda o Google a posicionar o seu artigo no posicionamento orgânico. 7ª dica, ainda não fiz. Tem um livro que me indicaram, baixei, ainda não li. Ele chama Scrum para escritores, do Alexandre Heredia. Scrum é uma técnica, uma metodologia de gestão, uma metodologia ágil de gestão de projetos, e ele adaptou isso à criação literária. Super me indicaram. Para quem quer escrever, acho que com mais frequência, eu
Não sei ainda não li, hein? Tá aqui baixado, vou ler depois. É isso, gente. Por fim, eu estimulo vocês a escreverem e começarem hoje, aliás, começarem amanhã de manhã. Então, hoje, antes de dormir, deixem um bloquinho de folhas ao lado da cama, deixem uma caneta ao lado da cama e coloquem o despertador de vocês 15 minutos mais cedo do que o habitual. E a primeira coisa que vocês vão fazer amanhã de manhã ao acordar é escrever qualquer coisa que vier na sua cabeça. Tem um exercício que chama Morning Pages, da Julia Cameron, do livro O Caminho do Artista. Ela estimula as pessoas a todo dia escreverem 3 páginas inteiras ao acordar. Mas começa com 15 minutos, cronometra 15 minutos, sem olhar celular, sem fazer mais nada, só escreve. Escreve o sonho que você teve, o primeiro pensamento que passou pela tua cabeça quando você acordou. Descreve seu quarto. Se você não estiver conseguindo escrever sobre nada, escreve sobre não conseguir escrever nada. Apenas deixe fluir, sem julgamento. Comece o exercício, vai escrevendo todo dia, que a escrita vai fluir e isso é maravilhoso. E é uma super ferramenta de autoconhecimento e com certeza de encontro no outro. Todo mundo pode escrever. Escrever é para todos. Obrigada!